Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos e estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade, onde buscamos trazer os ensinamentos de Jesus, conectando com estudos científicos do mundo moderno. Para iniciarmos, façamos a nossa prece. Deus, nosso Pai, gratidão por mais uma vez podermos estar aqui aprendendo, trocando experiências com a espiritualidade, para que assim, recebendo as luzes de mais alto, possamos evoluir, Senhor. Que as Tuas bênçãos se façam presentes em nós e que consigamos nos abrir a elas. Abençoe aqueles que mais necessitam e nos acompanham. Que assim seja. Muito bem. E para nós darmos início às reflexões de hoje, vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é o seguinte, Mateus capítulo 7, versículo 9. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? No ato de orar. Um pai terrestre, conquanto as deficiências compreensíveis da condição humana, jamais oferece pedra ao filho que pede pão. Certamente, quem lhe examinando essa ou aquela solicitação considerará os imperativos do tempo, circunstâncias, necessidades ou lugar. Se o filho é ainda criança, não lhe entrega dinamite para brincar, porque o menino formule a rogativa, ensopando-se de lágrimas. Se o filho, jaz perturbado, não lhe confere a direção da família, pelo fato de recolher-lhe petitórios comoventes. Se o filho, por vezes, deitou a casa em ruína, por desperdício delituoso, não lhe restituirá de pronto o governo dos assuntos domésticos, só pelo motivo de se ver rodeado de súplicas. E se o filho permanece atrasado no progresso escolar, não lhe autoriza regalos prolongados unicamente porque lhe ouça enternecedores requerimentos. Em hipótese alguma, aniquilará as esperanças dos descendentes, mas, no interesse deles próprios, lhes concederá isso ou aquilo, consultando-lhes a conveniência e a segurança, até que se ergam ao nível da madureza, responsabilidade, merecimento e habilitação, que são suscetíveis de lhes assegurar a liberdade de pedir o que desejam. Isso acontece aos pais terrenos. Desse modo, se experimentas desconfiança e inquietação no ato de orar, simplesmente porque choras e sofres, lembra-te da compaixão e do discernimento que já presidem o lar humano e não descreias da perfeita e infinita misericórdia do Pai Celestial. Que assim seja. Ah, esse texto é lindo, né? Deus, nosso Pai, nosso todo e nosso tudo, que é perfeito, nós nem conseguimos defini-lo em sua totalidade, só sabemos algumas das características que, na nossa limitação, conseguimos descrever, como a perfeição, o puro amor, a soberano, único, presente, onipresente e dentre outras características. Se Ele, nosso Pai, que é perfeito, bom, misericordioso, justo, está nos olhando, nos criando e nos quer ver evoluir, como é que podemos esperar que Ele nos dê uma dinamite, entre aspas, para brincarmos? Ou seja, os pais terrenos, a família terrena, já com a sua limitação, cuida dos seus filhos e não importa se às vezes o filho está dando escândalo, um show, pedindo, chorando, esperneando, porque quer um dinamite para brincar, ou porque quer sair correndo no meio da rua na hora que está passando o carro, porque quer certas coisas que vão prejudicá-lo, não só agora como no futuro, porque não quer estudar, porque a escola está sendo chata naquele instante. Os pais já têm na terra o discernimento de que tem que fazer o melhor, mesmo que o filho ainda não compreenda, não tenha madureza para compreender que aquilo é o bom para ele.
Imagina Deus na sua perfeição e amor conosco. Esse Pai nos dá o que nós podemos e precisamos e merecemos, né? Ou seja, não é só porque às vezes nós estamos em um momento de desamparo e desespero, pelo qual todos nós passamos, né? E choramos pedindo algo que o Pai vai nos dar naquele momento, se nós não merecemos ou vai fazer mal pra gente. Ele sabe muito mais do que nós, o que é bom. E, é claro, nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta também, na Terra muitas vezes os pais falam, meu filho, se você for muito bem, se dedicar e aprender de fato, ler, estudar, você vai ter direito a tirar umas férias e viajar no final do ano. Ou seja, para merecer um bônus, tem que ter esforço. Deus, então, obviamente, espera de nós o esforço de melhoramento para conquistarmos o que pedimos e o que desejamos. E além disso, não basta só isso. Além disso, tem que ser no momento certo e algo que, como Ele já sabe tudo, algo que vai nos ser bom. Aí nós receberemos na madureza, na compreensão, no esforço, na hora certa. Que nós então tenhamos mais essa consciência. Os pais são amor. Pai, nosso Deus, é puro amor, é perfeição. Então, façamos a nossa parte, busquemos compreender mais. Por isso, Emmanuel e Chico Xavier nos ensinam sempre que na hora de orar, a gente deve pedir o que desejamos e precisamos, acreditamos precisar pelo menos, mas pedir a Deus sempre que seja feita a sua vontade acima da minha, porque o Senhor, Pai, sabe melhor do que eu o que é bom para mim e que eu saiba compreender e vivenciar a verdade que vem de vós, né? Que assim seja. E dentro deste contexto, falando sobre paz, nós trouxemos o nosso livro querido, Alvorada Cristã, ditado por Neil Lúcio e psicografado por Chico Xavier. O tópico de hoje é o tópico 37, apontamento. Manifestaste indisfarçável aborrecimento ante observações paternas que te contrariam os propósitos impensados. Ontem abusaste da alimentação, hoje pretendias ir em uma excursão inconveniente. Referiu-se teus pais às necessidades do espírito, com acentuada tristeza. Todavia, longe de lhe entenderes a nobreza do gesto, buscastes, intempestivo, os braços maternos na ânsia incontida de uma aprovação aos teus caprichos juvenis. Foste, porém, injusto. O jovem que recusa a orientação acertada dos mais velhos, que lhe desejam o bem, procede qual um lavrador leviano que reprova as melhores sementes. Estimas as longas incursões no pomar, quando as laranjeiras se cobrem de frutos e quando a parreira deita uvas doces. Acreditas, no entanto, que as árvores excelentes teriam crescido sem nenhum cuidado? Admites que a vinha não necessite de amparo em pequena? Todas as plantas, mormente as mais tenras, sofrem insistentes perseguições de detritos e vermes. Sem carinhosas mãos que a protejam, ser-lhes-ia impraticável o desenvolvimento e a frutificação. Muitos dias de vigilância requerem do pomicultor antes de nos atenderem na chácara. Ignoras que o mesmo acontece no campo do coração? As más experiências de uma criança acompanham-na a vida inteira. Diz um antigo provérbio: com o tempo, a folha da amoreira converte-se em um veludoso cetim. Mas não podemos esquecer que também com o tempo, as águas desamparadas e esquecidas se transformam em pântano. Não te revoltes contra a sementeira de reflexão e bondade que o carinho paterno realiza em teu espírito. Sobretudo, não te impressiones com a fantasiosa opinião de colegas de rua. O tempo dará corpo aos princípios inferiores ou superiores que abraçares, e enquanto o companheiro estranho ao teu lar pode ser um amigo de alguns dias, o papai ser-te-á o amigo e benfeitor
de muitos anos. Que assim seja. Que texto bonito, né? Que advertência para nós que temos ou já tivemos uma figura paterna ao nosso redor para nos tutoriar, ou que hoje somos, de alguma forma, uma figura paterna, referência para alguém. Esse texto do Neo Lúcio vem nos alertar, complementando o Evangelho. Ele nos diz: muitas vezes, enquanto crianças, adolescentes, desejamos o que desejamos, não temos, inclusive, fisiologicamente, o amadurecimento de certas partes do cérebro que nos dão a percepção do futuro, de pensar no que vai vir, nos efeitos das nossas ações e decisões. Isso ainda está muito imaturo no nosso desenvolvimento. Por isso, tantas decisões também impensadas. Mas isso é contornável através de reflexões, de estudos e entendimentos. E aí o que esse texto nos traz é: meu filho, não adianta porque o pai falou não, ou porque está te repreendendo por algo que você fez de errado e está colhendo os frutos, né? Está te proibindo de fazer algo, simplesmente achar ruim ou correr para os braços de outra pessoa, da mãe, de um outro parente, para tentar reverter aquela situação. Por quê? Isso é como você jogar no lixo as melhores sementes de ensinamento para a sua vida. Porque lá na frente nós precisaremos ter disciplina, nós precisamos desses ensinamentos, dessas cobranças, desses pontos de suporte e apoio que nos são plantados, né, enquanto ainda somos jovens, para vivermos uma vida melhor, para nos elevarmos como seres eternos, como almas que somos, né, para aprendermos, para evoluirmos e agirmos corretamente, errando menos. Então, não desprezes os momentos de corrigenda, não desprezes, né, os momentos que ainda tem com alguma figura paterna que esteja ao nosso redor ou que sejamos. Por quê? É assim que um pai colhe lá na frente os benefícios de ter feito o bem. Lembrando, como disse Neo Lúcio, a folha da amora, ela evolui e se torna como se fosse um veludo, quando bem cuidado. Ou seja, a evolução para o bem com o esforço. Agora, uma água parada, muito tempo na terra, pode virar um pântano. Ou seja, o tempo sem esforço e sem trabalho pode deteriorar. E é isso que os pais fazem. O cuidado com a planta tenra, com os filhos, com os tutoriados, sobrinhos, afilhados, seja quem for. É esse ensinamento que lá na frente renderá essa cama de veludo, essa evolução, né, para todos nós. Então, que saibamos refletir sobre isso. Nem só de beijinhos, abraços e fazer vontades. Vive alguém que tem que ensinar e guiar o caminho, porque ainda somos seres muito falíveis e temos muito que aprender e evoluir. Valorizemos nossos pais, figuras paternas e tutores como um todo que estão ao nosso redor. E dentro deste contexto, nós trouxemos o nosso artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: a influência do envolvimento do pai durante a infância no bem-estar emocional de filhos adultos jovens. 2 pontos. Uma pesquisa transversal com estudantes de uma universidade em Botswana, que fica na África, né? Esse artigo foi publicado no Journal, ou na revista que tem como título South African Journal of Psychology, que quer dizer Jornal Sul-Africano de Psicologia, pelos autores Wayne Casebonne e Kennedy Amon Pollack. Bem, esse estudo muito interessante e recente nos traz a seguinte análise. Eles pegaram 375 estudantes de uma universidade e fizeram entrevistas, questionários validados para avaliar o bem-estar, afetividade, segurança e vários fatores naqueles jovens. E, junto a isso, colocaram questionários que envolvem
a presença do pai, a forma de um pai lidar e ensinar desde criança, e a figuras paternas, não só o pai biológico, mas figuras paternas, que seja um padrasto, um tio, um avô, né? Alguém que represente uma figura paterna. E o que esse estudo mostrou, muito interessantemente, foi que a grande maioria daqueles jovens que têm uma maior segurança emocional e bem-estar tiveram a presença de alguma figura paterna na infância, amparando e ensinando o caminho a seguir. Ou seja, cientificamente falando, o que o Evangelho nos mostra: tutoriar, guiar, orientar, falando sim, falando não, mesmo sendo mais rigoroso quando necessário, faz bem para o jovem, adulto, quem está evoluindo e crescendo. Essas pessoas vão se sentir melhores, vão ter maior bem-estar, vão ter maior capacidade de lidar com a vida e com as situações da vida, porque, enquanto pequenos, tiveram ensinamentos, cuidados e guia. Possamos, então, refletir sempre sobre isso. Vamos à nossa prece de encerramento? Deus, Pai de amor, gratidão por esses ensinamentos benditos. Que possamos ser o nosso melhor, tanto quanto pais, figuras paternas ou como filhos, para que possamos, Senhor, sempre crescer e evoluir, fazendo o nosso melhor esforço, com a luz e o amparo desses pais, irmãos, mães, que estão também em outro plano, nossos mentores e anjos de luz, que nos guiam e nos amparam sempre. Que todos recebam as graças de mais alto. Que assim seja. Gratidão pela oportunidade de conversarmos. Namastê e até a próxima.